Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, na nossa análise de sexta-feira, 24 de abril, a gente tem um convite para um estudo adicional. É o momento para a gente refletir um pouco mais fundo sobre um assunto que, olha, mexe com o nosso dia a dia de um jeito impressionante. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem pessoal para a gente pensar junto. Pensa aí, nas últimas 24 horas, que palavras saíram da sua boca? O que a gente tem comunicado para o mundo? Eram palavras que edificaram? Palavras de amor, de gentileza, de ânimo? Ou será que, talvez sem nem perceber, a gente acabou soltando palavras de frustração, de cansaço, de ansiedade, quem sabe até de fofoca ou de mágoa? É um exercício de autoconhecimento bem forte, né? Isso nos leva sem escalas para esse princípio fundamental que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as nossas palavras não são por acaso, elas são como um diagnóstico do que está aqui dentro. São uma janela direta para o nosso coração. E aqui a gente faz uma conexão muito interessante. Se o que a gente fala mostra o que tem no nosso coração, a palavra de Deus, a Bíblia, nos revela o que está no coração dele. É o jeito que ele tem de se comunicar, de mostrar o amor e os planos dele pra gente. E essa ideia nos joga numa questão central. Como a gente enxerga as Escrituras? Basicamente, existem duas maneiras de olhar para a Bíblia. E a diferença entre elas é gigante. Será que ela é só um livro de instruções ou algo muito mais vivo e dinâmico? Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente pode ver a Bíblia só como um livro de bons conselhos, algo que se adapta aos tempos. Mas do outro lado, tem a visão que transforma tudo. Enxergar a Bíblia como a palavra viva de Deus. Uma força ativa, uma realidade que deve moldar tudo na nossa vida. Nossas ações, nossas palavras, até os nossos pensamentos. Então, o ponto-chave é este. Quando a palavra de Deus é diminuída, quando ela não é vista como essa realidade viva, bom, isso se torna uma das principais causas do ceticismo, da dúvida, da incredulidade. O jeito que a gente vê a palavra impacta diretamente a nossa fé. Certo, vamos avançar um pouco e ver como a gente pode, na prática, construir um relacionamento, já que estamos falando de uma palavra viva. Essas perguntas aqui são um ótimo guia para essa jornada. A primeira pergunta nos convida a pensar na base de tudo. Deixando um pouquinho a fé de lado, quais são os motivos lógicos, racionais, que sustentam a crença na Bíblia? É um convite para a gente investigar com a mente também, sabe? E a segunda pergunta vai para o lado prático da espiritualidade. Como é que a oração e o estudo da palavra deixam de ser uma tarefa, uma obrigação e se tornam um alicerce de verdade de um relacionamento diário e pessoal com Deus? Esse slide aqui ilustra o processo de um jeito bem claro. Tudo começa com a comunicação, com a oração diária. Depois vem a parte de ouvir, que é o estudo diário da palavra. E juntos, esses dois passos criam a base sólida para um relacionamento de verdade. Um não funciona sem o outro. Agora, uma pergunta super prática. Se alguém chegasse e pedisse um conselho dizendo «Quero me aproximar de Deus, por onde eu começo a ler a Bíblia?», o que a gente indicaria? Quais livros, quais passagens são um bom ponto de partida para quem está buscando essa conexão? Vamos agora para a nossa última parte, que é onde tudo se conecta. Levar esse entendimento todo para a vida real, para o dia a dia. É sobre colocar a fé em prática, de verdade. E aqui vem o grande desafio, direto de Mateus capítulo 4, versículo 4. O que significa, na prática, viver de toda a palavra que procede da boca de Deus? Como é que isso aparece nas nossas decisões no trabalho, em casa, com os amigos? Para ajudar a gente a entender isso, a fonte nos dá uma espécie de kit de ferramentas, uma lista de textos que mostram o poder da palavra em ação. Tem Hebreus 11:3, falando que os mundos foram criados pela palavra. Tem Efésios 6:17, que chama a palavra de espada do Espírito. E junto com o Salmo 33:6, Mateus 11:4, 1 Tessalonicenses 4:16 e Tiago 1:21, cada um desses versículos nos mostra uma faceta diferente do poder incrível que está na palavra. E para a gente fechar, voltamos lá no começo, mas com um novo olhar. Se as palavras que saíssem na nossa boca hoje fossem um reflexo direto da palavra de Deus que mora no nosso coração, o que seria diferente? Que impacto isso teria nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, no nosso mundo? Fica aí uma reflexão para a gente levar.